Você sabe o que é resíduo? Sabe qual o impacto ambiental que o resíduo pode provocar no meio ambiente? E qual a diferença entre rejeito, lixo e resíduo? É sobre esses assuntos que vamos conversar após a vinheta. Nas últimas aulas, nós conversamos sobre saneamento. E hoje nós vamos começar aí a falar sobre um novo assunto. Vamos falar então sobre resíduo. Todo resíduo gerado provoca impacto ao meio ambiente, quer seja quando o resíduo for descartado ou quando o resíduo for destruído. Mas para a gente continuar falando sobre resíduo, nós precisamos entender melhor o que é impactos ambientais. Então, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, impactos ambientais são interferências biológicas, químicas e físicas no meio ambiente provocada pelo sistema produtivo humano, com consequências nos biomas, na saúde, na segurança e no bem-estar da população. Então, nós podemos dizer que os impactos ambientais são mudanças no meio ambiente causada pela atividade do homem, né? E aí, dependendo dessa atividade que o homem exerce, o impacto ele pode ser negativo ou pode ser um impacto positivo. Negativos quando essas alterações, essas mudanças, essas modificações vão causar então algum impacto, algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Já os impactos positivos vão ser quando resultam, então, de melhorias, né, para o meio ambiente. E esse termo, gente, impacto ambiental, ele é mais utilizado em referências ao impacto negativo, tá? Das atividades humanas, então, sobre a natureza. E os impactos ambientais, eles podem ser divididos em vários tipos, tá? Como positivo, que é quando a ação vai resultar, então, na melhoria da qualidade, tá, de um fator ou do parâmetro ambiental. Negativo, quando a ação vai resultar em danos à qualidade de um fator ou de um parâmetro ambiental. Pode ser direto, quando essa ação resulta então uma simples relação de causa e efeito. E indireto, quando essa ação é uma reação secundária de uma relação ou de uma ação, ou quando é parte de uma cadeia de reações que está sendo feito. Pode ser impacto local, que é quando a ação afeta apenas o próprio sítio, apenas um lugar e as suas limitações. Regional, vai quando o efeito vai propagar por uma área maior, tá, e suas imediações ali. Imediato é aquela ação que quando surge o efeito no instante que está sendo realizada a ação. O impacto ambiental médio a longo prazo é aquele que quando o efeito surge, né, se manifesta depois de um certo tempo que teve a ação. Temporário é aquele quando o efeito permanece por um determinado tempo. Já permanente é aquele que o efeito aí não para, né, de se manifestar, é aquele que vai permanecer por um tempo maior. E aí agora que nós já vimos, né, sobre o que é impacto ambiental, os tipos de impacto ambiental, nós podemos ver e aprender a diferença entre lixo, rejeito e resíduo. Aprender se há uma diferença entre esses três. Porque uma hora a gente ouve falar sobre lixo, na outra a gente ouve falar sobre resíduo e ainda tem um outro termo que é o rejeito. Então, assim, será que esses termos são sinônimos? Pois então,
A resposta é não. Cada palavra tem um significado e distingui-las pode ajudar, né, a cada um de nós a ter uma outra visão sobre as sobras das atividades do nosso dia a dia. As definições de lixo, de resíduos e rejeitos são muitas vezes determinadas como sinônimos, mas, no entanto, essa concepção, essa opinião, essa ideia está errada, está equivocada. E apesar de possuírem semelhanças entre alguns aspectos, cada termo conta com a sua característica, conta com a sua particularidade, né? Tem a sua qualidade, tem o seu atributo e nós precisamos entender esses atributos, essas qualidades que cada palavra tem. Então, entender esses conceitos e suas diferenças são importantes, pois eles determinam o correto gerenciamento dos materiais, de modo a minimizar, então, os impactos ambientais e os riscos, né, que esses três termos podem ter em relação à saúde. Qual é a diferença que nós temos entre resíduo, lixo e rejeito? De acordo com o dicionário, lixo significa tudo aquilo que não se quer mais, né? que a gente joga fora, sendo considerável coisa inútil, coisa velha e coisa sem valor. São objetos que nós consideramos aí descartados eventualmente. Segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o lixo define então o lixo como os restos das atividades humanas considerados pelos gestores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no modo sólido e líquido, desde que não seja passível de tratamento. Uma coisa muito importante, muito interessante da gente, né, de eu estar falando para vocês, é que por mais que a gente ouça muito esse termo lixo, né, no meio popular, mas entre esses três termos, lixo, resíduo e rejeito, no meio técnico, né, no meio especializado, não é utilizado o termo lixo, tá? A gente evita muito falar esse termo, essa palavra lixo, porque com as evoluções tecnológicas que nós temos hoje, né, temos atualmente, com as avançadas técnicas de reciclagem que temos atualmente, é muito difícil um material se tornar totalmente inútil, totalmente descartável, de modo que ele não possa ser reaproveitado, né? Então, por isso, a gente fala muito, não se usa muito o termo lixo. E aí, segundo o Sebrae, o termo resíduo são as partes que sobram de processos derivados das atividades humanas ou da atividade animal e de processos produtivos, como matéria orgânica, o lixo doméstico, os efluentes industriais e os gases liberados em processos industriais ou motores. Então, nós vimos aí no slide anterior, nós vimos então que lixo tem a ver com tudo aquilo que não apresenta nenhuma serventia para quem está descartando. Só que, por outro lado, o que não serve para você pode servir para uma outra pessoa. Então, pode ser para uma outra pessoa uma matéria-prima, né? Pode ser para uma outra pessoa a matéria-prima de um novo produto, de um novo processo. Ou seja, pode ser um resíduo. Então, por isso que não se utiliza mais, né, no meio técnico, não se utiliza mais, evita-se usar a palavra lixo, porque já foi entendido que o que pode ser lixo para mim, às vezes para você não é. O que pode ser, né, para você lixo, pode se tornar para uma outra pessoa a matéria-prima. Então, o resíduo consiste em um material que, mesmo após ter sido descartado por alguém, ainda pode ser reciclado ou reaproveitado de maneira que se transforme em uma nova matéria-prima que
tenha utilidade, né? Então, os resíduos, eles podem ser reciclados, podem ser utilizados para diversas outras funções e finalidades. Então, no entanto, nós percebemos que para o resíduo, e sim o início de um novo ciclo para o material, quando ele pode ser reaproveitado ou reciclado, dando então origem aí a novos produtos. Sendo assim, a gente pode definir resíduo então como tudo aquilo que pode ser reutilizado e reciclado. E para isso, esse material precisa ser separado por tipo, né? O que permite então a sua destinação para outros fins. Por isso, hoje nós temos aí, né, a coleta seletiva, onde nós temos essas lixeiras coloridas e cada lixeira, cada cor significa, simboliza, né, um determinado material, como o vermelho para plástico, o azul para papel, o verde para vidro, o marrom para orgânico e o amarelo para metal. Só que com um aumento significativo de resíduos e os indesejáveis efeitos que estes, né, resíduos têm feito no meio ambiente, tem elevado então o custo de tratamento desses elementos. O que quer dizer? Nós vimos aí que todo resíduo gerado, ele causa algum impacto no meio ambiente. Então, principalmente, o descarte incorreto, né, do lixo urbano também vai gerar graves efeitos nocivos ao planeta, graves efeitos nocivos, graves problemas aí ao meio ambiente. Os resíduos, eles podem ser encontrados nas formas sólidas, né, que aí é os resíduos sólidos, na forma líquida, que vai ser os efluentes, e na forma gasosa, que vai ser os gases e vapores. Os resíduos líquidos são aqueles materiais não aproveitados que se encontram no estado líquido. Esses resíduos líquidos, eles são gerados em qualquer tipo de processo produtivo, já que a água é utilizada em uma ou várias etapas de toda a atividade industrial. Algumas fábricas geram aí resíduos líquidos químicos tóxicos, né? Como elementos perigosos, né? Como o ácido, metais pesados, o óleo, e um dos principais tipos de resíduos líquidos é proveniente aí dos lixões, é o que a gente encontra aí nos lixões e nos aterros sanitários, que é conhecido como chorume. E aí nós temos, né, como nós vimos, os resíduos gasosos. Os resíduos gasosos geralmente são comuns na natureza, tá? Eles são frutos, então, da eliminação de materiais e elementos químicos naturalmente por plantas, animais e toda e qualquer espécie de matéria sobre a Terra. Nós temos aí resíduos gasosos que são resultado de grandes indústrias e os processos químicos que acontecem dentro delas, fazendo então com que esta combustão de materiais acabe por lançar na atmosfera todo tipo de resíduos tóxicos. Quando esse resíduo gasoso é proveniente, vem como fruto de indústrias, nós percebemos, nós, né, até vimos isso, mas no início do nosso semestre, que é uma forma de poluição. Então, diferente da poluição tradicional, como o acúmulo de lixo ou o abandono de entulhos aí em lugares impróprios, a poluição gasosa, a poluição do ar, não há maneira da gente conter. E o tratamento dessa poluição, depois de ser lançado na atmosfera, é praticamente impossível de acontecer. E aí nós temos algumas medidas para reduzir então a emissão dos gases poluentes. E quais são essas medidas? A instalação de filtros em chaminés de indústrias,
a inspeção periódica da emissão de gases em veículos, né? Porque como nós já vimos aí lá no início do semestre, os veículos eles poluem o ar, né? Eles têm a emissão de gases e esses gases poluem o ar. Então a gente precisa estar fazendo essa inspeção periodicamente. Por isso que em grandes cidades como Rio, São Paulo, tem aí o dia certo que a placa de certos veículos podem circular, para estar diminuindo mesmo a emissão de gases por esses veículos. Uma outra medida que nós temos é o emprego de fontes limpas de energia. E aí entra, né, a energia eólica, a energia aí, solar, tá? Então, nós temos também uma outra medida como redução de queimadas. Nós sabemos que a queimada ela não só prejudica o solo, mas principalmente polui o ar, né? Principalmente tem esse resíduo gasoso que vai poluir o ar, que são as fumaças, né? E aí uma outra medida que nós temos é o controle de emissão de gases resultantes da decomposição orgânica. E o outro tipo de resíduo que nós temos é os resíduos sólidos. Segundo a ABNT, na NBR 10.004 de 2004, resíduos sólidos são aqueles que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Então ficam incluídos aí nessa definição os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalação de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou nos corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. E aí nós temos alguns tipos de resíduos sólidos. O primeiro tipo de resíduo sólido que nós vamos ver é o resíduo sólido, é o resíduo dos serviços de saúde. Esses resíduos dos serviços de saúde, eles são aí provenientes, né? São aqueles resíduos que vêm de hospitais, que vêm de outros estabelecimentos de serviços de saúde, como posto de saúde, clínicas. Nós vamos encontrar no meio desses resíduos, então, seringas, agulhas, curativos e outros materiais que podem apresentar algum tipo de contaminação por micro-organismo, causando então doenças infecciosas. Dentro dos resíduos de serviço de saúde, nós temos dois tipos. Um é o resíduo séptico e o resíduo asséptico. O resíduo séptico é aquele que vai provocar alguma infecção, vai provocar alguma doença. Então, são resíduos, né, que têm aí algum tipo de contaminação por micro-organismos, tá? E aí, esse tipo de resíduo, ele é constituído basicamente de agulhas, seringas, gases, bandagens, tá? Algodão, né? Tem aí até mesmo órgãos e tecidos removidos. Nós temos aí também meios de culturas, né? Animais que são usados aí em testes. Temos as luvas descartáveis, temos remédios, filmes de raio-x e entre outros materiais. Os resíduos assépticos vão ser aqueles que não possuem nenhuma contaminação por micro-organismos. Então, eles não podem provocar, né, causar doenças ou infecções. Então, esses resíduos assépticos dos locais de saúde, eles podem ser descartados como os resíduos domiciliares, já que eles não tiveram aí contato, né, direto com os pacientes ou com os resíduos sépticos, né, com os resíduos que são aí, que causam aí infecções. Os resíduos domiciliares são aqueles que vêm das residências, né, que vêm das moradias,
que nós temos aí, né, que são resíduos, então, das nossas casas, tá? E aí, nós podemos encontrar, então, restos de alimentos, restos de resíduos sanitários, papel, metal, plástico, vidros, entre outros. Então, os resíduos domiciliares são aqueles que são originados, são aqueles que têm origem nas atividades diárias das nossas residências, né, das nossas casas. Já os resíduos agrícolas vão ser os resíduos originados nas atividades agrícolas e pecuárias, tá? E isso aí vai incluir, então, as embalagens de fertilizantes, né, que são aí utilizados na área agrícola. Nós vamos encontrar também rações, restos de colheita, né, excremento de animais aí, principalmente excremento de animais da área da parte pecuária, tá? Nós encontramos também restos orgânicos como palhas, estrumes, animais mortos. Vamos encontrar também produtos veterinários. Os resíduos comerciais são aqueles que têm origem, então, nos estabelecimentos comerciais e de serviços. São constituídos, então, de grande quantidade de papel, plástico, papelão, embalagens, né, diversas, tá? E também podem conter aí restos sanitários e orgânicos também. Os resíduos industriais são aqueles que têm origem, então, das indústrias, tá? Então, são constituídas aí por escórias. Escórias são impurezas resultantes da fundição de metais. Nós temos também cinzas, lodos, óleos, plásticos, papel, borracha e entre outros materiais. Então nós percebemos que é bem variado, né, os materiais que a gente encontra dentro dos resíduos industriais. Lembrando que todos os materiais têm uma alta carga de contaminação química provenientes dessas atividades industriais. E aí, como nós vimos na aula passada, eu falei com vocês sobre as NRs, nós temos uma NR específica para resíduos industriais, que é a NR25. A NR25 estabelece as medidas preventivas a serem observadas pelas empresas na destinação final de seus resíduos industriais. Entende-se como resíduos industriais aqueles provenientes dos processos industriais na forma sólida, líquida ou gasosa, ou a combinação dessas, e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos resíduos domésticos. Toda a indústria é responsável por seus resíduos produzidos. Cabe a elas monitorarem o destino final destes resíduos para que eles não prejudiquem o meio ambiente e também a qualidade de vida, tanto das presentes quanto das futuras gerações. Essa é uma norma subjetiva, levando em consideração a diversidade de resíduos industriais produzidos nas indústrias, com diferentes características e controle. Então vocês viram nesse vídeo sobre a NR25. A NR25, né, é uma NR específica para resíduos industriais, né, e ela tem o objetivo, então, de proteger a segurança e a saúde do trabalhador através dessa destinação, tá, adequada desses resíduos industriais. E aí nós temos um outro tipo de resíduo, que são os entulhos. Os entulhos aí vão ser, então, restos provenientes da construção civil e reformas, tá? Compostos, então, a gente vai encontrar, então, nesses entulhos, restos de demolição, como madeiras, tijolos, cimento, blocos, metais. Nós temos muitos resíduos de resto aí de obras, tá? Restos de escavações de solos, tá? E lembrando que a maioria, né, quase 100% dos entulhos, eles podem ser recicláveis, tá? Eles podem ser reciclados. E nós temos aí o resíduo público ou de varrição, que são os resíduos que são originados, né, que têm origem aí dos serviços de limpeza pública urbana e de áreas de feiras, de galerias, tá? Então, esses resíduos, eles
apresentam, então, composição variada, podendo ser formada por grama, restos de alimentos, tá? Animais mortos, folhas e galhos, né, de árvores, papel, plástico, entre outros materiais. E aí, já que a gente viu aí todos os tipos de resíduos sólidos, agora nós vamos ver a definição de rejeito. Então, rejeito é um tipo específico de resíduo, quando todas as possibilidades de reaproveitamento ou de reciclagem já tiverem sido esgotadas e não houver, então, solução final para o item ou parte dele. Sendo assim, o único destino aceitável deste material é encaminhá-lo para o aterro sanitário licenciado ambientalmente. Então, rejeito é o termo técnico dado para o objeto que possui como característica principal a impossibilidade de ser reaproveitado. Então, dessa forma, o rejeito é uma forma específica de resíduo que, por ter sido reutilizado várias e várias vezes, né, já tantas vezes, já foi inteiramente esgotado e não pode ser mais aproveitado ou reciclado. Você sabe a diferença entre resíduo e rejeito? Não? Então você considera como lixo tudo que é descartado em sua casa? Nesse vídeo, vamos entender o que difere essas nomenclaturas, pois é importante termos esse conhecimento para que possamos adotar hábitos como a destinação adequada do que nós produzimos. Resíduo é aquele material que ainda pode ser reaproveitado, seja no seu reuso ou reciclagem, tipo garrafa PET, potes de vidro, papel, metal. Acredito que a maioria que está assistindo esse vídeo já reutilizou em casa o pote de vidro de extrato de tomate, ou até mesmo aquela roupa velha como pano de chão. Quando não são reutilizados, normalmente esses materiais passam nas mãos de catadores, que são verdadeiros agentes ambientais invisíveis para a sociedade. Mas é um tema que iremos discutir em um outro vídeo. Esses heróis repassam para as cooperativas, onde são direcionadas para a indústria que realiza o reprocessamento e introduz o material em um novo ciclo de produção. Já o rejeito é o material que não tem mais como reaproveitar, como por exemplo o papel higiênico, os absorventes femininos, fraldas descartáveis, preservativos, entre outros. Sua disposição final mais adequada são os aterros sanitários. Isso, claro, observando suas normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou risco à saúde e segurança pública e a minimizar os impactos ambientais adversos. Mas, pessoal, saliento que estamos falando de rejeitos urbanos. Agora que sabemos um pouco dessa diferença, acima de tudo, vale considerar que resíduo é um recurso natural e utiliza-se de outros recursos para sua fabricação. Por isso é tão importante transformar aquela caixa de chocolate como porta-treco, por exemplo. Consumir produtos em refil, fazer uma composteira para cultivar suas plantas e horta, ou então separa e entrega para alguém que trabalhe com isso. Além de você colaborar com o meio ambiente, você pode ajudar com o sustento de alguém. E então, repense seus hábitos, reduza os impactos. Então, nesse vídeo, vocês viram aí um resumo da diferença entre lixo, resíduo e rejeito. Para que vocês consigam entender melhor, para que vocês realmente consigam guardar, memorizar a diferença do lixo, resíduo e rejeito, né? Tem essa imagem. Resumindo o que nós vimos, então o lixo são os restos das atividades humanas inúteis, indesejáveis ou descartáveis. Resíduo é tudo aquilo que pode ser reaproveitado, pode ser reciclado. E rejeito é quando todas as possibilidades de reaproveitamento do lixo ou de reaproveitamento ou reciclagem já foram esgotadas. Vou falar novamente. Lixo são os restos das atividades humanas inúteis, indesejáveis ou descartáveis.
Resíduo é tudo aquilo que pode ser reaproveitado ou reciclado. Rejeito é quando todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já foram esgotadas. Em relação a rejeito, é só vocês lembrarem da frase: rejeito não tem jeito. Quer dizer, já foi utilizado, já foi reaproveitado e não tem mais jeito. Então precisa ser descartado. Então, entenderam aí, conseguiram, memorizar essa diferença desses três termos? Eu posso fazer essa pergunta na avaliação? Por que eu tenho falado tanto sobre, principalmente para vocês poderem memorizar sobre esses termos? Porque é através desses termos que por que eu estou falando tanto para vocês sobre a diferença, para vocês poderem memorizar? Porque quando vocês realmente entendem a diferença desses três termos, como eu falei lá no início, da nossa aula, quando vocês conseguem entender, quando vocês conseguem memorizar a diferença desses termos, desses três termos, nós conseguimos então entender, nós conseguimos ter uma outra visão em relação das sobras que nós temos no nosso dia a dia. Nós conseguimos então determinar o correto gerenciamento desses materiais, diminuindo então o impacto ambiental que esses resíduos podem ter tanto no meio ambiente como os riscos que eles podem ter à nossa saúde. Por isso eu tenho batido tanto, principalmente agora. Tenho falado para vocês poderem memorizar, para vocês poderem realmente entender, para que vocês possam realmente entender a diferença desses três termos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no grupo do Telegram ou até mesmo no meu e-mail. Espero que vocês tenham entendido sobre esse novo conteúdo. Lembrando que nós já estamos chegando ao final do nosso semestre e já é o último conteúdo que nós vamos estudar da nossa apostila, tá? Então aí nós estamos começando hoje, o último conteúdo da nossa apostila. Nós já vimos aí sobre o meio ambiente, já vimos aí sobre o saneamento, e agora nós estamos vendo aí sobre os resíduos. Então nós estamos finalizando já o conteúdo da nossa apostila, tá? Então espero que vocês tenham entendido e, no mais, é isso. Tenham uma boa semana e até a próxima, gente. Tchau!